Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial, melhor custo para a sua empresa. Inal, Centro de Medicina Nuclear e Complexo de Saúde São João de Deus. Olá, no programa Alô Doutor de hoje eu converso com a médica dermatologista Isabela Guimarães. Aproveitando este clima de verão, nós vamos falar sobre a pele e o verão, né? Os cuidados com a pele nesses dias de sol quente. O programa Alô Doutor começa agora. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. O nosso muito bom dia para você que está conosco nesta segunda-feira, iniciando a temporada 2019 do programa Alô Doutor. 11 anos no ar, agora neste ano estamos entrando no 12º ano, né? Com esta proposta, reforçando esta proposta de bem informar a você sobre os mais diferentes temas na área da saúde, não é? 2019 promete, esse é o ano do programa Alô Doutor. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Isabela Guimarães. Nós vamos falar sobre o tema a pele e o verão, né? Ela é dermatologista. Bom dia, doutora Isabela. Prazer tê-la aqui conosco, né? Para essa entrevista especial no primeiro Alô Doutor de 2019. Dias quentes que nós estamos vivendo, né? Sim, bom dia. Sim, bom dia. Sim, os dias quentes e além da temperatura, os raios muito fortes, né? Então a gente tem que tomar vários cuidados aí no verão. E vamos falar sobre isso. Muito bem. Eu gostaria que nós começássemos falando, muita gente saindo de férias, outros já voltaram, né? Quais são os maiores riscos que nós enfrentamos nesse período de sol intenso e muitas praias com sol de 40 graus? Primeira coisa, primeiro risco é a queimadura mesmo, né? A gente vê principalmente as crianças com queimaduras de primeiro, segundo graus. Primeiro grau, aquela queimadura, é a famosa vermelhidão, né? Fica ardendo, vermelho. E de segundo grau é aquela pele que descasca mesmo, descama, muitas vezes dá até bolhas. Então a queimadura acho que é o principal. E a gente vê também muito desidratação, né? Muitas vezes na correria esquece de hidratar de uma maneira adequada e as crianças, mesmo adultos, idosos, podem ficar muito desidratados. Então acho que esses são os maiores riscos que a gente vê. Muito bem. A vermelhidão já é a queimadura de primeiro grau? Sim, sim. Então, fui ao sol, fiquei um pouco vermelho. Já é queimadura. Porque as pessoas acham que é normal, né, a vermelhidão. Não é normal e não deveria acontecer. Não deveria acontecer, né? As pessoas têm que entender que isso já é uma queimadura e já é até um risco de câncer de pele, né? Se queimar ao sol é um fator de risco importante para o surgimento do melanoma, que é um dos tipos mais graves de câncer de pele. O que representa esse sol nessa época do ano? O sol é vida, né? Todo mundo adora o sol, assim, de maneira alguma eu vou colocar o sol como vilão, né?
mas de uma maneira correta nós temos que nos proteger dos excessos, né? Tudo em excesso é ruim. Então, o sol, né, ele, enfim, estimula a prática de esportes, estimula a socialização entre as pessoas, ir a clubes, praias, mas a gente tem que se proteger, né? Acho que a maneira mais saudável de curtir o verão é se protegendo da maneira adequada. Tá, nós falamos um pouco já das queimaduras, né? Primeiro e segundo graus. Primeiro grau, né? A queimadura de segundo grau já é o quê? Já tem o surgimento da descamação, né? Se descamou, se soltou aquela pele, já é considerada segundo grau, que é a bolha. Muitas vezes dão bolhas mesmo intensas. É tão comum as pessoas descascarem? Esse é o perigo. Isso é a queimadura. Os estudos mostram que uma pessoa que se queima, que já se queimou no sol, acho que todo mundo, né, já teve essa experiência, existe um aumento de 7 vezes do risco de melanoma, que é o câncer de pele gravíssimo. É justamente isso que eu iria perguntar, né? Aumenta muito o risco, né? Naquela vermelhidão já há o risco, né, doutora Isabela? Já há o risco. Existem vários tipos de câncer de pele. Então, a exposição solar contínua ao longo da vida, então os trabalhadores rurais, quem trabalha se expondo muito ao sol durante toda a vida, eles têm um risco maior de desenvolver o câncer de pele não melanoma. Já as pessoas que se queimam, então muitas vezes assim, se protege o ano inteiro, mas um dia se queimou, risco maior de melanoma. Tá. Agora a cor da pele influencia muito, né? Influencia. As pessoas de pele clara, olho claro, sofrem demais, né, doutora Isabela? Sim, existem os fatores de risco para queimadura e aí já pega a carona do risco de câncer, que seriam as pessoas de pele e olhos claros, as pessoas que têm sardas, os ruivos, né, que tem geralmente uma pele também mais clara. Quem já teve história na família de câncer de pele, né, quem já teve uma história familiar de outras pessoas próximas, pais, irmãos, com câncer de pele, tem um risco maior. Então, essas pessoas têm que se proteger ainda mais, né? Muito bem. Nós poderíamos falar também dessas lesões suspeitas, além do melanoma, né? São variadas essas lesões? São muitas as lesões? Sim, o câncer de pele eu costumo falar que a gente não pode deixar passar, né? Porque a pele, ela é externa, ela é visível. Então, o câncer de pele, a partir do momento que ele surge, às vezes em milímetros a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, a gente passa muito para a população essa importância, né? Nós tivemos agora o Dezembro Laranja, essa conscientização importante da população. Quando preocupar, né? Quando se preocupar? Então, a gente fala o seguinte, feridas que não cicatrizam há mais de 3 meses, manchas que estão modificando a cor, né? Às vezes uma pinta que era amarronzada está ficando mais escura, mudando de cor, está coçando demais, sangrou. Então, são lesões que devam ser avaliadas. Não necessariamente é um câncer de pele, mas deve ser avaliado. E a pele é externa, então muitas vezes, né, você se olha no espelho ou vê o cônjuge, vê, né, os filhos, e você viu aquela lesão, deve ser avaliada se ela for suspeita, né? Tá, a questão das crianças, né, dos bebês, preocupam mais? Sim. E às vezes os pais preocupados demais também com os filhos esquecem de se proteger também? As crianças, a gente sabe que tem uma área externa corporal proporcionalmente maior do que os adultos. Então, eles se expõem mais e se queimam mais. Então, esse é o primeiro fator. E o segundo fator é que as crianças se expõem mais do que os adultos, né? Então, vai jogar bola, vai nadar, vai entrar no mar, entrar na piscina. Então, a criança, ela sofre um pouco mais, né? E os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Academia Americana, é o seguinte, a maior quantidade de sol que a gente toma a vida inteira está nos primeiros 18 anos de idade. Olha só. Então, esse dado é muito importante para os pais se conscientizarem e já passar para os filhos, né? Essa proteção adequada, esse hábito de se proteger adequadamente. Então, a gente tem que ficar mais atento nessa população mesmo. Tá. A questão nós falamos da cor de pele, né? As pessoas de pele negra têm mais resistência, né, ao sol, né? Sim. E a questão da hereditariedade. Doutora Isabela, gostaria que você falasse para a gente. Bom, as pessoas de pele negra, existe a questão da melanina, né? Isso. A melanina é um pigmento que dá cor à pele e ele é um fator de proteção. Então, quanto mais escura a pele, mais protegida ela está do sol. Mas isso não quer dizer que o negro, que o paciente de pele mais morena não deva se proteger, porque né, a partir do momento que ele está mais protegido, ele não está 100% protegido. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. Ele também deve passar o filtro solar e se proteger, né, da maneira correta.
E também existe a questão da hereditariedade. Muitas vezes a pessoa tem uma pele mais escura, né, mas tem história na família de câncer de pele, né, ou então o contrário, né, muitas vezes tem uma pele mais clara, mas não tem ninguém na família e acha que está protegido. Enfim, a gente tem que avaliar vários fatores, né, acerca da prevenção adequada. Tem muita gente que lembra da prevenção, da proteção, né, nessa época do ano, mas se esquece também que às vezes não vai para a praia, mas vai pegar uma piscina, ou às vezes até trabalhando, doutora Isabela. As pessoas esquecem de se proteger também nessa época, né? Sim. O sol está muito quente. Então, essa é uma questão também de se observar, né? Sim, eu gosto muito de dar o exemplo de carro, né? Tem motoristas, às vezes fica lá dentro do carro, viajam, né? Representante comercial, fica muito no carro e não passa o filtro solar. Às vezes liga o ar-condicionado, está lá tranquilo, mas a gente tem que lembrar que os raios ultrapassam os vidros. Então, mesmo isso é muito importante no falar, local protegido por vidro, você está sofrendo a radiação. Então, a gente vê muito motorista, né? Muitas vezes o braço esquerdo muito mais pigmentado do que o direito, por causa da janela, o sol incide de frente. E, às vezes está lá no carro, no ar-condicionado, não está sentindo aquele calor que está lá fora, mas o raio está ali. E da mesma maneira que o raio ultrapassa vidro, o raio ultrapassa nuvem. Então, dia nublado, dia chuvoso, tem que se proteger da mesma forma e as pessoas se esquecem, né? Então, a gente tem sempre que orientar que tem que virar um hábito essa proteção. Não é assim, hoje está mais quente, eu vou passar mais vezes. Virando hábito, não tem risco, né? Você se protege de uma maneira adequada o ano inteiro e o dia inteiro, vamos dizer assim. Muito bem, essa proteção, ela deve ser reforçada de quanto em quanto tempo? Olha, assim, na prática, a gente não faz da maneira correta. Da maneira correta seria o seguinte, você reaplicar o filtro solar a cada 2 horas, né? Então, aplicar sem dó mesmo, né? De uma maneira em que você aplique sem economizar, exatamente, e que reaplicasse a cada 2 horas. Mas isso no dia a dia, você está trabalhando, você está fazendo as suas atividades num local fechado, vamos dizer assim, a gente orienta que passar 2 vezes está de bom tamanho, de manhã e na hora do almoço. Mas aquelas pessoas que se expõem com mais frequência, então às vezes trabalham andando na rua, ou nessas épocas de lazer, aí sim reaplicar de uma maneira adequada, a cada 2 horas ou a cada imersão na água. Então, nós falamos tem que passar das crianças, dos bebês, hoje tem roupas, né, especiais para as crianças, principalmente para as crianças, né? Para os adultos também. Acho que roupas que trazem fator de proteção. Acho que veio a moda e funciona e muito bem. Né? É uma tranquilidade, porque eu oriento assim, que deva passar o protetor de qualquer maneira, porque às vezes assim, a criança nadou, às vezes está com um pouco de frio, tira a blusa, né? Mas assim, essas blusas, não só blusas, tem chapéus, as próprias sombrinhas com fator de proteção. Então, além do protetor solar, elas promovem uma proteção ainda maior e tranquiliza um pouco os pais, né? Muitas vezes a criança fica resistente a passar de novo, entra na piscina, não quer passar novamente, então a gente fica mais tranquilo com relação a isso. Doutora Isabela, tem que proteger também o couro cabeludo? Sim. Porque pouco fala sobre isso, né? Sim. Porque a gente tem um cabelo, todo mundo acha, o sol não vai chegar no meu couro cabeludo. Sim, queima, já vi queimadura, queima. Exatamente. Às vezes, assim, o cabelo está um pouco mais ralo, já vi queimaduras, assim, de bolha em couro cabeludo. Impressionante. Principalmente criança, então, porque tem um cabelo fininho, né? Chapeuzinho, né? Então, assim, proteger também, porque quando tem o pelo, é difícil muitas vezes passar o filtro solar, né? Então, se não for uma área totalmente calva, é muito difícil de aplicar o protetor solar. Então, a gente utiliza dos chapéus também para auxiliar. Muito bem. Olha, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com a médica dermatologista, a doutora Isabela Guimarães, que fala sobre o tema a pele e o verão. Muita gente indo para o litoral, né, para se divertir, para tirar as férias e tem que se proteger porque o sol está muito quente, não só no litoral, mas também para quem vai para as piscinas e também vai para o trabalho, né? Muitas das vezes fica exposto também ali no trabalho. Daqui a pouco, então, a gente volta neste primeiro Alô Doutor de 2019. Iniciando esta nova temporada, o Alô Doutor não tira férias e inicia em janeiro com as suas entrevistas inéditas. 2019, o ano do programa Alô Doutor. Já já a gente volta. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis.
A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para redobrar a sua confiança, estruturamos o maior e mais completo corpo clínico de Divinópolis e região. Formamos uma estrutura capaz de atender casos da mais alta complexidade. Oferecemos um atendimento especial para acolher nossos pacientes e seus familiares. Mais do que isso, sua confiança está assegurada porque nós estamos há 50 anos e todos os dias dando motivos para você confiar. São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Estamos de volta com o seu Alô Doutor, né? Esse consultório semanal que traz para você informações importantes para a promoção da sua saúde. E recebendo aqui profissionais referenciados nas mais diferentes áreas, informando aos nossos telespectadores em 61 cidades da nossa região centro-oeste. E eu quero falar aqui rapidamente da revista Alô Doutor, que traz um conteúdo de 120 páginas a cada edição. Uma circulação bimestral, circulando a cada 2 meses, a revista é destaque e distribuída gratuitamente nos consultórios, clínicas, laboratórios, uma revista direcionada para as salas de espera. É muito mais conteúdo nas salas de espera, né? Os artigos são escritos pelos especialistas, né? Aqui você não vai ver nada tirado da internet, não. Aqui você vai ter conteúdo escrito por profissionais referenciados em suas áreas. Revista Alô Doutor na sala de espera, para quem espera o melhor. Muito bem, hoje conversando aqui com a doutora Isabela Guimarães, que fala sobre o tema a pele e o verão, né? E os dermatologistas estão indo muito também para a área estética, né, doutora Isabela? Sim, sim. É uma demanda crescente? Sim, acho que todo mundo quer ter esse cuidado, né, de não envelhecer, mas de envelhecer de uma maneira saudável, de uma maneira natural, harmônica. Então, acaba que, né, as pessoas procuram muito. Hoje em dia está muito em alta essa questão de cuidar da saúde e, claro, que cuidar da estética facial, corporal também. Muito bem. Doutora Isabela, e você é natural de onde? Sou de João Monlevade. João Monlevade, está em Divinópolis há quanto tempo? Em Divinópolis desde 2011. Vim de Belo Horizonte, minha formação toda lá, e vim para cá para trabalhar um pouquinho na dermatologia. Deixou o grande centro, Belo Horizonte, aqui é bem mais tranquilo, né? Sim, mais tranquilo. E está pertinho, você precisar ir lá. Pertinho, exatamente. Muito bem, olha, nós temos conversado aqui, né, nesse horário novo do Alô Doutor, com um público diferente do que a gente falava no sábado, né? Muitos também que assistiam no sábado estão nos assistindo na segunda de manhã, mas principalmente as donas de casa que estão aí preparando o almoço, né? O nosso muito bom dia para você também, dona de casa, que está aí na lida, né, do trabalho, do dia a dia, preparando o almoço, né, para o marido, para as crianças que chegam da escola. E, doutora Isabela, eu queria que você falasse sobre essa questão do envelhecimento. Você falou da estética, é muito importante a gente falar dessa questão das manchas, né, porque o sol envelhece realmente? Sim, estou falando que eu não vou falar que o sol é vilão, mas infelizmente tem algumas verdades, né? O sol, ele promove uma produção de radicais livres, né, na pele, no corpo. Então, pode pegar aí uma senhora, né, às vezes de 70, 80 anos, comparar a pele do rosto com a pele da barriga, da perna. É uma pele totalmente diferente, né? Então, é o sol que promove esse aumento de radicais livres e vão surgindo manchas, as rugas. Então, assim, além da questão de se proteger do sol para evitar o câncer de pele, a gente pede para se proteger do sol também para evitar um envelhecimento precoce. Muito bem. Tem muita gente que parte até para o bronzeamento artificial. E aí, foi proibido? Muita gente continua fazendo?
Qual é o risco, o real risco, doutora Isabela? O bronzeamento artificial que foi proibido eram aqueles nas câmaras, né? Então a pessoa deitava naquela câmara com luzes e bronzeava com o raio ultravioleta mesmo. Sim, esse já foi proibido, enfim, existem algumas clínicas clandestinas que a gente vira e mexe e vê aí, mas enfim, está proibido. O que virou moda agora recentemente são aquelas loções, né? As pessoas aplicam loções que muitas vezes aceleram o bronzeamento e depois vão ao sol se expor. A Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda, né? Então muitos pacientes chegam, qual que é o menos danoso, enfim. Não é do dermatologista que ela vai ouvir o encorajamento, né? Então a gente não recomenda pelo risco, grande risco de queimadura, né? Muitas vezes são substâncias que ao reagir com o sol podem queimar ainda mais a pele. Então a gente não orienta. A única coisa que a gente recomenda, assim, se você quiser ficar um pouquinho mais bronzeado, existem cremes, loções que você aplica e eles pigmentam a pele, né? Então muitas vezes quer passar nas pernas, nos braços, enfim. Existem loções em que não é necessária a exposição solar para pigmentar. Então, esse sim não é danoso. Então, a gente recomenda mais esse mesmo. Não tem como a gente falar desse tema, né, doutora Isabela, a pele e o verão, e a gente não falar do câncer de pele, né? A gente já falou um pouquinho aí, né, no primeiro bloco sobre o melanoma, no segundo bloco. Eu gostaria que você falasse como é que é feito esse diagnóstico, né? Porque podem ser lesões suspeitas, né, parecidas, mas que não é um melanoma. Bom, o melanoma é o câncer de pele que vem de uma pinta ou se desenvolve a partir da pele normal, mas parece muito uma pinta. Essas pintas pretinhas que a gente tem. Então, a gente preocupa, né, a gente orienta o paciente a se preocupar. Ela aparece de uma hora para outra? Pode aparecer de uma hora para outra. Então, aquela pinta que esteja crescendo muito rápido, que mudou de cor, muitas vezes era uma pinta amarronzada, começa a ficar enegrecida, com várias cores, crescer muito rápido, né, a ter uma coceira muito importante ali no local, não quer dizer que seja, mas é uma lesão suspeita. E os cânceres de pele não melanoma são aquelas feridas que não cicatrizam por mais de 3 meses, começou a sangrar, enfim, está uma lesão diferente daquilo que o paciente, que a pessoa, né, tinha. Então, é uma lesão suspeita. Ele procura o especialista, no caso, o médico dermatologista, e o diagnóstico de certeza é feito com a biópsia de pele. Então, a gente anestesia, tira um pedacinho da pele para confirmar se é ou não. Se for, a gente vai tratar adequadamente. E o que a senhora tem visto aqui? Os índices, muito frequente. Na nossa cidade, na nossa região? Sim, e não só de pacientes idosos. E qual que é o perfil? Qual que é o perfil desse? A grande maioria são pacientes que se expuseram muito, né, ao sol durante toda a vida. Trabalhador rural e tudo mais. Mas a gente tem visto que a incidência de câncer de pele tem crescido muito, tanto o melanoma quanto o não melanoma. Eu tenho pacientes de 20, 30, 40 anos com câncer de pele, né? Então, não é só idoso. Então, a gente tem que ficar atento mesmo. Muitas vezes, o paciente vê uma lesão diferente e vai deixando, quando vê, já passou até da hora, né, de fazer um tratamento sem deixar uma cicatriz, né? Então, tem que ficar atento mesmo. Tá, repelente. E aí, qual que é a sua dica com relação aos repelentes? Bom, é outra queixa, né, importante com relação ao verão, calor e tudo mais. E as pessoas sempre têm dúvidas, né? Quando usar, como usar, o que usa primeiro. Então, o repelente é o seguinte, a partir de 6 meses de idade eles são recomendados. Antes disso, a gente não recomenda. O que é recomendado para os bebês até 6 meses são medidas físicas mesmo, mosquiteiros, roupinhas, né, mais longas, que têm uma certa proteção física. A partir de 6 meses já existe essa recomendação de usar repelente. E existem várias substâncias químicas. A substância química mais potente é uma que se chama icaridina. A icaridina tem uma proteção de 10 horas. Então, assim, é a que a gente recomenda com maior frequência. E o repelente ele deve ser aplicado sempre por último, né? Então, passou o filtro solar primeiro, o repelente sempre por último. E dependendo ali da duração, essa icaridina dura mais, 10 horas, né? Muitas vezes nem vai precisar reaplicar, né? Porque se passou às vezes 10 horas da manhã, está funcionando até mais tarde. Muito bem. Vamos reforçar essa questão dos fatores de proteção, né? Do filtro solar. A gente tem muitos números, né? Vai pelo número. O que representa realmente um filtro solar 60, 40, 30, funciona, quer dizer, aumenta, lógico, né? A expectativa é de que aumente realmente a proteção, mas a gente quer saber se funciona mesmo e qual a indicação para cada pessoa.
Bom, essa é uma dúvida muito frequente, que muitas vezes sai na internet. Porque a proteção do fator 30 é quase que a mesma do 60, e o 60 é mais caro, vale a pena pagar por uma proteção maior? Vale. O que a gente vê é o seguinte, realmente, se você for olhar nos laboratórios, os testes que são feitos pelos laboratórios, a diferença é pequena. Mas a gente não passa da maneira adequada. Então, o problema é que a gente não passa a cada 2 horas e daquela quantidade ideal. Então, acaba que o 60, ele não está protegendo como 60. Então, na prática, a gente fala, a sociedade fala que no mínimo seja o fator 30. E a gente recomenda na prática, principalmente os pacientes de maior risco, de olhos claros, peles claras, os que se expõem mais, que seja um fator quanto mais alto possível, 50, 60. A questão da marca também é muito importante. Qual que é o melhor? Não existe o melhor para cada um, né? Se você pegar, às vezes, o mais barato que seja, está protegendo da mesma maneira. Mas aí talvez ele vai deixar a pele um pouco mais clara, mais branca. Depende da forma que usa também, né? Exatamente. Como a senhora já colocou aí, né? Se passar no rosto vai ficar mais oleoso, mas não tem problema nenhum. Esse protetor deve ser reforçado de 2 em 2 horas? É o que eu disse, né? Quando for se você estiver exposto realmente ao sol, na praia, no clube, na piscina, sim. No dia a dia, passar 2 a 3 vezes tá de bom tamanho. Todo dermatologista fala, né, dessa questão da prevenção, dos cuidados, enfim. E a gente deve seguir mesmo essas orientações. Mas e a vitamina D, doutora Isabela? Onde fica? Aí entra a polêmica, né? A briga entre os médicos, mas não é isso. Eu evito polemizar ao máximo, é o seguinte, porque a vitamina D é uma vitamina que é produzida através da exposição solar na pele, né? E é uma vitamina que a gente não ingere muito alimento no dia a dia, o brasileiro principalmente, porque é uma vitamina que está presente em peixes de água salgada, salmão, sardinha. Então, enfim, através da alimentação a gente não consegue toda a vitamina D necessária. Então, realmente precisa do sol. O sol não é um vilão. Mas e aí o dermatologista fala para fugir do sol, aí vem o endocrinologista, o ginecologista e orienta a tomar sol. Aí o paciente fica, né? E agora, quem que eu sigo? O que eu oriento? Então, essa questão da vitamina D, né, é um hormônio, considerado até um hormônio, mais do que uma vitamina, muito importante para a saúde dos ossos. E o que orienta é o seguinte, tá com deficiência de vitamina D, você precisa realmente de reposição de vitamina D? Então, assim, existem as reposições orais, existem os medicamentos com vitamina D, mas se for necessário uma exposição solar, o que eu recomendo? Que seja em áreas que a pessoa não expôs tanto ao longo da vida, né? Então, evitar expor o rosto, o colo, os braços, porque senão você aumenta o risco de câncer de pele. Muito bem. Doutora Isabela, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Alô Doutor, nesse primeiro programa do ano, né? E a gente começou bem. E as suas considerações finais, por favor. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Estou aí à disposição para quando precisar, né? Sempre bom orientar a população. E falar que realmente o sol não é um vilão, a gente tem que se proteger, mas curtir o verão, curtir de uma maneira saudável, não esquecer de ingerir a água adequadamente e se proteger mesmo. Obrigado pela presença, viu? Foi um grande prazer tê-la aqui conosco. Sim. Bom dia. Olha, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. Reveja as nossas entrevistas pelo site da TV Alterosa. Meu muito obrigado pela audiência nos 2 últimos programas do ano, que mostrou a festa mais esperada do ano. Eu espero você na próxima segunda-feira, às 11h10 da manhã, neste novo horário, neste novo Alô Doutor, com essa nova proposta que vai trazer ainda novidades durante o ano de 2019. Até lá, um forte abraço e eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor, oferecimento Unimed Divinópolis, plano participativo empresarial, melhor custo para a sua empresa. Inal, Centro de Medicina Nuclear e Complexo de Saúde São João de Deus.